comum mesmo, em ondas hertzianas, AM. E aí a gente tinha esse programa de 1 hora todos os sábados. Um programa que estava no ar há cerca de 10, 15 anos. Eu participava do programa há algo de 8 anos mais ou menos. Então todos os sábados, das 19 às 20 horas, a gente fazia o programa ao vivo. Então, nós subíamos lá para o estúdio e fazíamos. É uma rádio de muita audiência, porque ela fazia parte do Sistema Globo. Não tinha o nome de Globo, mas fazia parte do sistema. Então era bem conceituada na cidade de Uberlândia e era na frequência AM. Então não ficava só em Uberlândia, mas espalhava muito pela região. Só que o que aconteceu? O pessoal mudou a direção da rádio e alguns programas acabaram, teve que acabar. E aí o que aconteceu? Nós acabamos saindo fora da grade de programação. E aí, por volta de 6 meses mais ou menos, eu ficava pensando assim, nossa, meu Deus do céu. Nós tentamos viabilizar a aquisição de uma emissora de rádio mesmo, para poder montar uma rádio espírita, que é um sonho nosso. Tinha uma rádio sendo vendida aqui em Uberlândia, mas o preço, R$1,5 milhão, só a concessão. Só o direito de usar, sem prédio, sem nada, só comprando no papel. É inviável para a gente, para o movimento espírita. E aí eu orava muito a Deus, falava assim, meu Deus, eu queria tanto ter uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita através de rádio. E assim, às vezes eu ia deitar e fazia a prece. Porque estava fazendo falta, fazia falta esse momento que a gente tinha todos os sábados. Num belo dia eu amanheci como se eu tivesse chegado de uma reunião do plano espiritual. E foi muito interessante, porque eu acordei e o nome vai ser Rádio Fraternidade. E a primeira coisa que você tem que fazer é ver se esse nome está disponível lá no domínio. Primeira coisa que eu fiz, eu não sabia nada de rádio via internet, nada. Começou do zero, então. Começou do zero. Eu tenho a formação profissional de jornalista, então eu tenho conteúdo prático dessa coisa de jornalismo. Mas a questão técnica, como que ia fazer, eu não sabia nada. Inclusive era uma das perguntas que nós íamos fazer também. Então eu não sabia nada. Eu falei assim, gente, como é que faz? Primeira coisa, eu vou lá, registro o domínio. Então, no mesmo dia, eu lembro que foi no mês de dezembro, se não me engano, dia 6 de dezembro, quando isso aconteceu, mas foi claramente como se eu tivesse vindo de uma reunião no plano espiritual com todas essas diretrizes já traçadas. Eu não sabia nada. Como é que ia ser a programação, como é que eu ia alimentar, como é que ia fazer, nada. E nem como é que ia administrar isso. Mas aí a primeira coisa que a gente fez foi registrar a Rádio Fraternidade, registrar o domínio, para estar registrado no nome. O segundo passo foi correr atrás de como é que funcionaria isso. E aí foi. Aí a gente foi buscando instrumentos, descobriu um programa que fazia o gerenciamento. Tá, igual como é que esse programa funciona? Nossa, teve que estudar. Como é que funciona? Como é que tá? Como é que eu vou estruturar a grade de programação? Porque não é coisa assim, eu não posso pegar um material, eu vou deixar tocando lá, hoje toca isso, aqui amanhã toca aquilo outro, amanhã toca aquilo outro. Não. Você tem, até pela formação, você tem que estruturar. Estrutura. Programa A, B, C, música, palestra. Aí foi interessante. A rádio, a gente colocou a rádio para valer, acho que na primeira quinzena de dezembro, início da segunda quinzena de dezembro, ela funciona em caráter experimental. De dezembro até o dia 31 de janeiro. Dia 1º de fevereiro de 2009 ela entrou oficialmente no ar. E aí a gente foi fazendo, sabe? Foi montando, foi adaptando, até chegar agora, com 6 anos, que a gente completa ano que vem. Não sei se eu consegui responder aí, mas pode consegui. Com relação à equipe da rádio, né? Você falou que já era uma equipe de uma rádio FM, né? Na verdade, nós tínhamos uma rádio, nós tínhamos assim, algumas pessoas que nos ajudavam no programa. Mas aí o que aconteceu? Um amigo meu falou assim, você toca esse programa aos sábados, entendeu? Fica com você. O que a gente fazia? A gente estudava o Evangelho, os Espíritos, a gente, nesse momento lá na rádio, tínhamos 2, 3, 4 pessoas. Então não tínhamos muitas pessoas não, éramos poucas. Na Rádio Fraternidade também começou aos poucos, bem pouquinho. Começou eu, mais um, outro. Mas aí, o que tem acontecido agora? Agora tem acontecido a aproximação de muitas outras pessoas. E o caráter é interessante porque quando se coloca assim a questão da fraternidade, a ideia é essa mesmo, é de nós sermos fraternos. E nessas possibilidades, o que a gente tem visto, e uma coisa que nos levou com bastante ênfase a usar no trabalho da Rádio Fraternidade, são as transmissões de eventos ao vivo. O que a gente pensa? Poxa, se hoje nós temos emissora de televisão, de rádio, transmitindo Fórmula 1, transmitindo vôlei, transmitindo basquete, transmitindo até surf agora que eu estava vendo, então transmitindo, por que nós não podemos ter algo
que a gente também possa transmitir eventos espíritas. E a gente tem feito isso muito bem, muito legal. E com uma coisa assim que eu acho assim que é fantástico. Quando a gente não pode ir, e a gente acha que vale a pena ter um evento, e a gente consegue alguém para nos ajudar, por exemplo, vocês lá na cidade de vocês. Tem lá o Haroldo chegando lá. Vamos transmitir? Vamos. Eu preciso que vocês arrumem pra gente um ponto de internet, um notebook e um cabo de áudio que ligue do som do sistema de som lá no seu notebook. O resto a gente ajeita à distância, porque não é complicado. A gente passa um software arrumadinho. Nós temos um amigo que está nos ajudando demais, que aí ele acessa que é o computador remoto, configura direitinho lá, belezinha, prontinho. Tendo internet a gente transmite. Aí o que faz? Você joga o link da transmissão para um ponto que a gente tem, e daqui da nossa central aqui a gente capta aquele ponto e joga no ar. Como às vezes as pessoas fazem. Tem um link, a TV aberta, vai transmitir um jogo de futebol, ela gera o link para um ponto, e daquele ponto a emissora capta e joga o sinal que distribui e chega pra gente. E esse software é usado, é um software livre? Nós temos esse software, não é quando você contrata um serviço de streaming, você recebe o software. Ah, é um serviço de streaming. É porque o nosso trabalho é um trabalho de streaming. Sim. É um serviço de streaming. Né? Então assim, o que eu vejo hoje, por exemplo, que a internet apesar da nossa internet ser muito ruim ainda, mas ela é a bola da vez. Por quê? Porque ela democratiza o sistema de comunicação. Sim, exatamente. Imagina, como é que nós hoje, claro que se nós tivéssemos a internet, por exemplo, lá da Europa, nós ficaríamos muito felizes, porque a internet acaba chegando para você de uma maneira muito boa. Então a gente ainda está capengando nesse sistema. Mas quando tiver muito bom, não tem outro. Por quê? Porque é muito barato. Imagina, é muito barato nós fazendo a transmissão ao vivo. Por exemplo, nós temos um evento, com esses congressos que a gente vai, a gente leva lá o nosso notebook, a nossa mesinha de som, o nosso 3G, por exemplo. Mas se lá tiver internet e o pessoal nos fornecer a internet, beleza. Se não tiver, muitas vezes a gente faz também a transmissão com a internet 3G. Mas isso é infinitamente mais barato do que se eu pedir um link. Com certeza. Se eu pedir um link, entendeu? Então, assim, isso faz com que o custo fique muito barato. Mas aqui a rádio tem um servidor, né? Que nós temos um serviço contratado. Ah, um serviço contratado. Por que nós temos um serviço contratado? Porque ainda fica mais barato. Nós estamos envolvidos. Nós temos amigos nossos que estão nessa área. E isso aqui é também interessante. São pessoas que estão chegando, cada um com o seu conhecimento. Então o ideal é que nós tenhamos a um curto prazo um servidor, como a FEB TV tem hoje, como a TVC tinha, né, que transformou em FEB TV, os meninos lá, eles têm esse aparato tecnológico. Mas para nós ainda, que estamos num processo e num caminhar, a gente vai aos poucos. Sim, exato. E por enquanto assim, o que nós temos? Nós temos um ponto central e temos outros contratos de stream também, em que a gente tem vários canais. Nós temos assim 20 canais que a gente pode usar. Então, por exemplo, eu não consigo transmitir o evento X no canal principal, porque já tem alguma coisa pré-agendada, eu posso ceder a transmissão para o canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, que são canais alternativos que a gente tem, em que a gente tem também uma página que a gente pode divulgar. Então, por exemplo, nós estamos transmitindo agora o Alberto Almeida no canal 3 e o Divaldo Franco no canal 5. É só você acessar pelo link aí. Você está fazendo a cobertura de todo esse trabalho, dando divulgação ao evento que está acontecendo. Então, assim, então eu vejo que a internet ela é um caminho muito bom para nós, se nós soubermos usar. Exatamente. Vocês precisam ver tanto de manifestação que a gente recebe. Nós temos um site hoje da rádio, os acessos que eu tenho são só do site, eu não tenho os acessos pelo celular, a gente não tem controle. Mas hoje nós estamos dando 4 milhões de acessos. Essa é uma das nossas perguntas também. Pode perguntar. Eu vou adiantar. Não, mas é... Eu só fico normalmente do lado daí. Eu fico lá de cá respondendo. Tem vertido hoje. Exatamente isso que o senhor falou, né? Atualmente qual é a audiência da rádio, né? E qual a maior área de interesse dos ouvintes? Nós temos assim, essa coisa de mensurar a questão de... Nós temos um amigo espiritual que uma vez, intuitivamente, me disse o seguinte: olha, não preocupe com quantidade. Se a mensagem de vocês chegar a uma única pessoa, o trabalho já estaria valido a pena. E nós temos um exemplo que eu não canso de dizer. Aconteceu na cidade de Coromandel, quando nós estávamos transmitindo um evento ao vivo de lá. Ele estava lá fazendo a transmissão, eu estava aqui monitorando o trabalho e comunicando. O pessoal, um ouvinte, nos escreveu nós estávamos ao vivo, nos escreveu pelo Skype da rádio,
E estava acontecendo naquele momento de manhã, devia ser umas 8h30, 9 horas da manhã, uma palestra no seminário do expositor Simão Pedro. E ele falava algumas coisas que tocou muito aquela ouvinte que estava ouvindo do lado. E ela nos escreveu assim: vocês literalmente salvaram minha. Aí, na mesma hora que eu recebi, ela escreveu isso, eu devo ter isso até guardado nos arquivos. Passei para ele se emocionou ao ler isso lá pro pessoal. E nós todos nos emocionamos. Nós temos uma outra ouvinte na Espanha que também tocou muito o nosso coração, uma manifestação de carinho que ela tem. Ela é uma brasileira que mora lá. Ela vive numa cama, ela não tem os movimentos, só tem os movimentos do pescoço acima, tem muita dificuldade, precisa da ajuda das outras pessoas. E um dia eu cheguei em casa, ela tinha mandado uma mensagem desesperada. Mensagem, ela gravou pelo Skype e nos mandou. Aquilo me tocou o coração. O Hélio teve a oportunidade de ouvir e mostrar para os irmãos essa mensagem, tocando muito o coração. E assim, são inúmeros. No site da rádio nós temos lá um campo que chama Livro de Visitas. Então as pessoas acessam e escrevem. Então, todos os dias nós temos manifestações, das mais diversas. Então é muito interessante porque é uma forma da gente ter esse feedback. Mas respondendo a sua pergunta, nós temos hoje, em acessos da Rádio Fraternidade, quase 4 milhões de acessos, só no site da rádio. Nós criamos um aplicativo próprio da rádio, que hoje está nos telefones celulares, no Android, no sistema iOS, né, no Firefox e no Windows Phone. E nós estamos usando esse sistema, acho que uns 2, 3 meses. E isso tem assim, deu uma virada muito boa. Tem muita gente ouvindo por isso. Sim, isso. Muito. Porque você nós comentamos. Se a gente tiver uma internet, fixa, batata, muito, ou uma capital, por exemplo, em que você tem o sinal das operadoras TIM e todas as outras, aí o sinal vai manter muito firme, então vai ficar legal de ouvir. Sim, sim. Então assim, essa audiência, ela é bem sazonal. Agora, o que o pessoal gosta muito? Em primeiro lugar, o líder de audiência nosso, um momento de palestra. Nós temos na rádio 5 momentos de palestras por dia, de segunda a sexta. Nós semanalmente escolhemos 5 palestras que vão rodar durante a semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quando não tem transmissão ao vivo, nós temos essas 5 palestras rodando. E essas 5 palestras, elas entram alternativas. Então, na segunda-feira está lá, palestra A, B, C, D, E. Roda na sequência. Aí, na terça, a que rodou de madrugada, ela vai rodar de manhã. E aí vai. Por quê? Porque eu vou atender todos os públicos. Vou chegar em todos os públicos. Quando nós começamos a rádio, eram 4 momentos de palestras. Aí a gente mudou há 2 anos, aumentando mais uma. Por quê? Porque é uma área de interesse. Mas não só isso, nós temos na rádio, dentro da grade, um momento de prece, que é muito interessante porque é um momento de feedback com as pessoas. Ele produz o momento das 18 horas e eu tenho feito o momento das 6 horas da manhã e do meio-dia. Esse ele é gravado, é ao vivo, mas ele reprisa nesses 2 horários. Vocês não têm ideia da infinidade de pessoas que nos procuram, que escrevem, pede prece para mim, estou passando por um problema assim, assim, assado, me ajuda. Exatamente nesse sentido, a próxima pergunta. Ele tá usando a intuição dele para poder pegar as perguntas. Acabar com as perguntas. Vocês podem relatar alguma situação assim, inusitada, ocorrida no contato com os ouvintes, né, na rádio, alguma coisa assim? É que ele acabou de meio que... Essas 2 situações, elas ilustram bem, mas é muito legal porque a gente teve um fato lá em Goiânia, ele estava comigo, a gente estava cobrindo o Congresso Espírita de Goiás. E nós estávamos com a camiseta. Aí acabou do intervalo, a gente vai dar uma volta, tomar um lanche. Aí a gente é abordado por ouvintes, né? Isso é muito legal, muito interessante. É gostoso, né? Quando nós estávamos na cabine. Essa é a palavra. A gente estava na cabine de transmissão lá também. Aí de repente chega uma pessoa na janela, vem cá conhecer vocês, cumprimentar vocês. E a gente, assim, o nosso trabalho, ele é muito assim, a gente tem tentado e tem como base primar ele pela simplicidade. Porque é um trabalho, talvez você vai perguntar isso, totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Como é que a rádio sobrevive? É sua pergunta. Deixa você perguntar, eu me responder. Mas são casos como esses 2 que eu te falei e outros N casos das pessoas, porque olha só, a internet tem muito disso. Você está sozinho na sua casa, solidão, dificuldade.
Aí você sai e procura de alguma coisa. Exatamente. E o que a gente tem primado também nesse trabalho da rádio? É como nós temos uma pessoa que cuida da parte do atendimento fraterno. Então, ela assim, constantemente, e eu não estava dando conta, ainda bem que essa pessoa chegou para nos ajudar. Constantemente as pessoas elas querem uma resposta. Então a pessoa escreve alguma coisa lá no livro de recados. Todas as pessoas que nos escrevem o livro de recados, manda um e-mail, nós damos uma resposta. Nem que seja um oi, muito obrigado pela sua sintonia, fica à vontade para voltar, sempre acompanhado de uma mensagem, sempre as pessoas perguntam, tocou a palestra tal, como é que é? Onde que eu consigo essa palestra? Essa palestra ela está disponível lá no site da federação tal, você pode adquirir o CD, pode adquirir o DVD. Então a gente tem sim, sabe, tem essas coisas que acontecem. E no contato com os ouvintes, né? Vocês recebem muitos relatos assim de casos mediúnicos, que eles passam, que eles relatam, assim, de contatos, né? Com os espíritos. Porque essa coisa da internet é interessante, que nós temos muitas pessoas que entram, fazem perguntas, dúvidas, né? Até esse tempo atrás a gente teve pessoas perguntando sobre questão de mediunidade, alguns estavam vendo espíritos, como é que isso funciona. A gente tem, da nossa própria equipe, como eu falei para vocês, outras pessoas estão chegando. Então a gente está tendo a oportunidade de essas pessoas nos auxiliarem nessas respostas. Então assim, tem algumas situações interessantes que acontecem. De pessoas que falam assim, ouviu o momento da oração das 18 horas, por exemplo. E senti uma paz muito grande. Você lembra de uma pessoa que escreveu uma vez pra gente, que ela estava com uma dor de cabeça, chegou passando mal, e a primeira coisa que ela fazia é ir lá ligar o computador. E por acaso estava no horário. A gente tem por hábito de pegar alguns nomes que aparecem no livro de visitas e dedicar a prece das 18 horas para aquela pessoa e os familiares, né? Sim. E essa pessoa, sem saber que eu tinha pegado o nome dela, chegou em casa, ligou o computador às 18 horas, no horário do programa em que eu estava falando o nome dela. Ela sofrendo uma dor de cabeça muito grande, né? E com aquela vibração gostosa que ela acabou de receber naquele momento, a dor de cabeça dela passou. É um retorno consistente. E assim, nos momentos de transmissão de eventos ao vivo também, a gente tem assim, as pessoas relatando o quanto ficaram maravilhadas com a palestra. Nós transmitimos uma palestra do Haroldo Dutra Dias, na cidade de Sacramento, esse ano, que foi uma coisa que todo mundo, não tinha ninguém que não chorasse, que foi sobre Nossa Mãe Santíssima. Foi bonito demais, não foi, Hélio? Foi lindo. E as pessoas assim, depois escrevendo, falando assim, a sensação que sentiam. Então assim, a gente sabe que tem um aparato muito bom do plano espiritual. Sim, com certeza. E nesse sentido, né, do aparato em relação ao pessoal do plano espiritual, né, o senhor disse que conversou com um amigo espiritual, né, sobre isso exatamente. A pergunta próxima seria essa. Se vocês receberam algum tipo de instrução do plano espiritual em relação à rádio, né? Instrução vem muitas vezes intuitivamente. Por exemplo, eu não vou falar para você que foi um médium que recebeu, que conversou conosco aqui, não. Diretamente não. Mas eu sei que, por exemplo, é um trabalho que eu pedi para desenvolver no plano espiritual e que eu tenho a responsabilidade dele, mesmo que eu não queira. Então é algo que eu assumi na espiritualidade desenvolver esse trabalho. E foi passar pela minha cabeça fazer mesmo de 2009 para cá. Né, assim. Mas assim, agora, intuitivamente, os amigos espirituais conversam muito, nos orientam bastante, da forma intuitiva. Muitas vezes, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu quero sentar com o médium X, depois com o médium Y, quero conversar, o que ele pode me falar sobre, do ponto de vista espiritual, como é que funciona. Mas a gente sabe, da forma intuitiva, que o alcance com o trabalho espiritual é muito grande. Porque do ponto de vista material O Rubens, por uma questão de modéstia, ele está omitindo que também é médium, né? Ele é médium psicofônico e nas nossas reuniões de equipe para tratar de assuntos pertinentes, né? Às nossas atividades, nós temos recebido muitas mensagens da espiritualidade, mentores espirituais que trabalham, né, no campo mediúnico dele, trazendo mensagens referentes ao trabalho que nós estamos realizando. Né? E essas mensagens vão pro ar? Não. Fica na mediúnica. Fica para nós mesmos. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui. Curiosidade nossa. Vocês fazem isso em um centro que tem
essa questão X? Porque a gente também faz uns trabalhos mediúnicos, mas vocês fazem num centro ou não? Não, as Porque reuniões tem gente que diz as que tem que reuniões ser em da centro e equipe, gente que diz que tanto as faz. reuniões da equipe acontecem aqui na casa do Rubens, Aqui no no salão lá de fora. Certo. Então, Mas não são essas reuniões mediúnicas, manifestações não são reuniões mediúnicas. É. São reuniões da equipe de trabalho. Por da exemplo, equipe de trabalho. E que às vezes acontece. E acontece, no final o sempre negócio às vem vezes vem- espontaneamente. Sim, exato. claro. É espontâneo o fenômeno, né? Porque a mediunidade, quando ela existe, ninguém segura. Quem controla é os espíritos, né? Nós pensamos O assim telefone também. toca de lá pra cá, Exatamente, não é? Né? O Chico reduzia Exatamente. isso, né? Então são nas nossas reuniões aqui de equipe que essas manifestações têm acontecido. Inclusive, na última que nós tivemos agora, para tratar do aniversário da emissora, né? Sim. Nós tivemos uma manifestação belíssima, essa inclusive está gravada. Ah, Que eu Uma nem amiga eu vi. espiritual, amiga espiritual, através da faculdade mediúnica dele, psicofonia. que gostoso. Então, assim, mas é que não é uma reunião mediúnica propriamente. Nós reunimos, sempre a gente reúne para discutir o trabalho, como esse que nós estamos fazendo, preparando o aniversário da rádio de 6 anos. Sim. Então é coisa assim de delegar trabalho, tarefa. E aí no final sempre a gente abre toda a reunião com a prece final e com a prece de encerramento, e às vezes vem mesmo. Acaba Vindo um amigo espiritual e trazendo uma mensagem. Mas é igual assim, vamos supor, você é médium. Pô, dá pra você falar aí, o que os espíritos estão, como é que os espíritos veem essa coisa do trabalho da rádio? Não, nós não tivemos isso. Vontade, Rubens, tem? Mas assim, eu fico meio assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Ou eu deixo as coisas irem fluindo da forma como estão indo, sabe? Como tem sido. E assim, a gente tem tido assim... Uma vez o Wellington Melo me falou que o Frederico teria feito uma mensagem depois para a Rádio Fraternidade. Você já tomou conhecimento dela? Não, depois a gente tem que ver com eles, né? Tem uma mensagem desse mentor, né? Através de um outro médium, né? Certo. Lá de Pratinha, Certo. aqui no estado de Minas Gerais mesmo, né? Esse Frederico é uma entidade evoluída, né? Que trabalha a mediunidade desse rapaz, como o Emmanuel trabalhava a mediunidade do Chico, né? Certo. Então, segundo o Wellington Mello, nós teríamos uma mensagem lá do Frederico para a Rádio Fraternidade. Depois Depois você vamos perguntar por ele. o Wellington falou isso. Gostoso. É bom quando tem esse lógico. retorno, Claro que, por né? exemplo, eu tive numa cidade chamada Palmelo, não sei se você já ouviu falar. Essa é uma cidade que vocês tinham que conhecer, né? Porque é a capital espírita do Brasil. É a única cidade Deve ser espírita Minas. disso do É país. um Goiás. Goiás. É um É que nem do censo. Rio. Que no Minas tem Já ouvi bastante. dizer que em Goiás né? há muito médio, né? Muito. Goiás é. Olha, Lá, o desconhecido. censo do IBGE mostrou que lá a grande maioria é espírita. A cidade foi formada a partir de um centro espírita. Então, assim, é uma cidade muito. Depois vocês entram na internet lá, chama palmelo.com. Ela tem um centro, a história do espiritismo do Palmelo. É muito interessante. Como do ponto de vista de conhecimento, da gente saber, entendeu? Nós tivemos lá um trabalho da rádio também há cerca de 3 anos atrás. E foi interessante, porque lá tem um ponto de tratamento espiritual, e a gente foi transmitir uma semana espírita lá. E encontrei um senhor que tinha vindo de Porto Velho e estava fazendo tratamento espiritual. Então, assim, é muito interessante do ponto de vista de pesquisador, de buscar, Sim. de conhecimento, sabe? Eles realizam muito trabalho de efeito É, físico, né? Trabalho de Mas tudo direcionado para a cura. Ah, que interessante. Não sei se eu consegui responder você. Fazem cirurgias, vai. Também faz Então, cirurgia. os trabalhos de efeito físico lá, tudo direcionado para a cura. E, Interessante. e a rádio está vinculada a algum centro ou não, né? Pois é. No começo eu achava que tinha que ficar vinculado a um centro. Mas hoje eu acho que não tem que ficar vinculado a um centro, não. Você sabe por quê? Por causa da independência. Exatamente. Porque às vezes, e eu penso que a espiritualidade ela é muito sábia, porque nós, e aí é porque nós damos muito trabalho, nós como espíritas e como seres humanos, ainda muito imperfeitos, a gente acaba dando muito trabalho para a espiritualidade do ponto de vista daquilo que tem que ser feito. Então, se a gente não consegue fazer de uma forma, a espiritualidade vai buscar outra equipe e tenta fazer aquilo. É isso que a gente vê aí no nosso próprio movimento. Então, a nossa vinculação, ela está vinculada do ponto de vista da fraternidade mesmo, entendeu? Então, assim, nós temos uma coisa muito interessante que, desde o começo, isso foi também aquela orientação intuitiva. Nós sempre somos uma equipe, ou seja, dificilmente você vai ver lá, o Eric gosta de falar, o diretor, o coordenador, o chefe. Mas ali é o responsável. Tá, mas é isso, a ideia é
fazer com que ninguém é maior do que ninguém grande, é só Jesus. O trabalho não é do Rubens, o trabalho é de Jesus. Então é onde nós temos primado o nosso esforço de levar a mensagem. Então é sempre tudo assinado Equipe Web Rádio Fraternidade. Rubens de Castro, Equipe Web Rádio Fraternidade. Hélio, Divina Equipe. Por quê? Porque nós somos uma equipe mesmo, dando as A mãos. dona Divina que tá quietinha. Fala aí, a dona Divina. Vem aqui do nosso lado. O senhor agora colocar ela. Não, Venha. eu falar tudo bem, né? Mas a senhora tem algo também para falar, contar a experiência? Deixa eu vir pra cá. Né? Eu apoio, né, o Rubens nesse trabalho por detrás, né? Agora eu tenho uma gravação dos abraços, né? Que é uma coisa interessante que começou também. De dar um alô pro ouvinte. É uma comunicação direta. Isso. No livro de visitas, né, a gente pega as mensagens lá das pessoas que escrevem e eu mando um abraço, leio aquela mensagem e tal, assim, muito simples. Mas quando eu falo assim do meu apoio indireto para esse trabalho, é um apoio mesmo por detrás, sabe aquela que fica lá limpando o chão? Eu não sei se você está me entendendo, né? Aquela que fica assim, dando apoio. Então seria um apoio mais que moral, né? E assim, tem os momentos de queda também, sabe? Que a pessoa descrença, né, e tal. Faz mais ou menos uns 2, 3 meses, né, Rubens? Eu tive que parar, fazer oração para ele, sabe? Porque vem aquela, sabe, aquela descrença, aquela coisa assim de, sabe, de sufocante, porque o Rubens ele trabalha também, né? Então, isso que ele trabalha. Né? Então, por exemplo, ontem e anteontem, eu não vi que a hora que ele foi dormir. Deve ser mais ou menos 4 horas da Rubens, manhã. por exemplo, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia para descanso. Mesmo no dia que o serviço dele, né, lhe faculta esse descanso, ele está ocupado com o trabalho da rádio. Que foi uma responsabilidade que ele assumiu, e agora não tem como. Com essa audiência, então, Não já tem pensou? como, né, se livrar dela. Ele então tem que carregar. É o peso, né, da responsabilidade que ele está carregando. É o tributo que está pagando. Com certeza. Por ter assumido esse compromisso com o Cristo, porque isso não é brincadeira não, viu, gente? Então quando a dona Divina fala assim que ela trabalha, né, no anonimato, dando apoio para ele, mas vocês nem imaginam tanto que isso é importante. Porque se não fosse o apoio dela, o Rubens já tinha chutado o balde há muito tempo. Isso é verdade. A gente sempre dá, né, uma forcinha por trás, né? Aí tem procurado, tenho procurado, assim, agora me inteirar, sabe, de tudo e tentar ajudar, né, de uma forma mais efetiva. E além desse apoio, né, que o seu Hélio está falando aí, né, de ficar por detrás, né, de tudo e dando esse apoio para ele, é isso, né? É aqui que está organizando, é um evento que vem, é a comida, prepara, receber as pessoas, né? É mais ou menos isso daí, né? É esse trabalho que eu tenho feito. E é algo assim, é um sacrifício, né, muito grande, porque já faz algum tempo e ele sempre foi muito envolvido com esse trabalho, que antes da rádio, né, tinha, né, o programa que ele fazia na rádio mesmo, né? E aí teve alguns momentos de resistência, né? Não foi fácil e tal, mas tudo passou. E hoje eu vejo assim o quanto esse trabalho é importante, né, para o mundo inteiro. Sim. Sabe? Assim, eu fico muito feliz, né, com essa responsabilidade que ele tem. Ele não abandona o barco mesmo. Sabe? Que nem a senhora. Não. Que nem a senhora. Não, tá lá remando, né? O Hélio é a pessoa que apareceu. Muito importante. Pois quero saber do senhor Hélio. O senhor Hélio tá quietinho. Porque eu falava muito pra Deus, assim, vocês já viram, porque eu preciso de apoio. Sim.
Porque em função do meu trabalho profissional não dá para mim fazer, não dá pra, a ideia de fazer as coberturas que a gente tem vontade de fazer, não dá. Então eu preciso de alguém. Deus, o rapaz que trouxe o Hélio, que fazia parte, estava com a gente, não está tão próximo com a gente hoje igual ele. É incrível, é interessante isso. Né? É interessante isso. Era a missão dele, vai ver. A missão dele é trazer aqui, né? Mas é interessante, o Hélio tem sido uma pessoa fantástica, tem dado um apoio muito grande. E o senhor Hélio tem uma parte da programação que seja dele, ou ele, ele fala de tudo um pouquinho? Nós temos uma programação diária que é esse momento de oração às 18 horas. Eu só faço o horário das 18 horas, o Rubens faz às 6 da manhã e às 12 horas. São 3 horários, né? O momento de oração na programação da rádio. Então, a parte das 18 horas eu pego. E por um motivo muito simples, aqui no livro Nosso Lar e no livro Memórias de um Suicida, o André Luiz e o Camilo Castelo Branco falam que a espiritualidade desse horário estão também, né, concentradas, né, a espiritualidade concentrada em preces de louvor à Mãe Santíssima. Esse horário, a hora do Ângelus, apareceu na Terra, mas ele foi criado do lado de lá, não foi a Igreja Católica que criou ele aqui, não. Entendeu? Ele já existia no mundo espiritual do lado de lá. Então, Maria Santíssima, ela tem os departamentos dela na espiritualidade e também materializados aqui na face da Terra, né? Embora não sejam todos do meio espírita, mas pega também outras, né, correntes religiosas, como a Igreja Católica, né? E no horário da Ave Maria, nós tiramos a Ave Maria, colocamos um momento de oração, mas o conteúdo é o mesmo, né? Em que nós então fazemos essa prece de agradecimento, de louvor a Maria Santíssima, né? Sem ela nós não teríamos, talvez, a encarnação de Jesus aqui na face da Terra, no nosso planeta, né? Então eu peguei exclusivamente esse horário. E tenho também outros Gotas de Luz, que até estou transferindo para uma outra colega aí, né? Continuar fazendo ele, né? E tem um outro programa que é muito legal, que eu ia pedir para que ele retomasse a confecção dele, que é apresentar os grandes vultos do Espiritismo. Muito bom. Porque esse, até postei para ele, ó, aqui, isso aqui eu estou te mostrando que é porque você continuar fazendo. Como eu escrevi na semana passada, eu conheci um pouquinho de Aura Celeste, ouvindo o vulto do Espiritismo. Quem é apaixonado aqui, olha, o senhor tem uma grande afinidade com ele, né? Estimula. Porque na verdade é isso, porque nós não conhecemos, isso, aquilo outro. Então, a ideia é realmente mostrar isso. Porque estimula o conhecimento dos grandes nomes, né? Exatamente, porque eles foram precursores de tudo isso. Hoje nós vivemos, gente, hoje é fácil demais. Com certeza. Mas imagina o tempo do Caibaixo, por exemplo. Mas nesses outros grandes mundos, você acha que era fácil? Não era fácil, não. Hoje em dia você falar assim, eu sou espírita, é luxo, né? O duro é você falar que era espírita na época de um Caibaixu, que teve o centro espírita dele, fechado pela polícia várias vezes, ele ia lá e abria, né? Na época de um Bezerra de Menezes. Exatamente. Entendeu? Falando de nomes internacionais do Ernesto Bozano. Exatamente. Fora que o Hélio tem te dado assim, um apoio muito grande, porque o Hélio é aposentado. E aí nas viagens que tem que fazer, né, para auxiliar nessas transmissões, o Hélio tem sido o braço direito do Rubens. A Rádio Fraternidade já me levou até na Alemanha. Nossa! Eu fiquei 33 dias na Europa, o ano passado, né? Fazendo cobertura na Alemanha, fazendo cobertura na Suíça, no Principado de Liechtenstein, e também tinha uma programação prevista para a Áustria, que não aconteceu, mas nós estávamos lá. Se tivesse acontecido, a gente estaria cobrindo também. Mas fiquei 33 dias lá, né? Nós cobrimos um evento médico espírita. Feito lá. Na verdade, é o pessoal do Brasil, que também faz parte da União Nacional, e que realiza esses eventos lá, e surgiu a oportunidade dessa transmissão. Nós ganhamos a passagem do Hélio, que nós vamos ter um curso, uma companheira nossa, que também faz parte da equipe da Web Rádio Fraternidade, que mora no Principado de Liechtenstein, a dona Marta. Ela deu a passagem e deu a hospedagem
com o Hélio lá. Então, quer dizer, e aí, isso foi legal, porque ele pôde fazer. Mas assim, ele já teve, esse ano mesmo, no janeiro, ele esteve lá no Pará, cobrindo o Congresso Espírita do Pará, lá no Paraná também. Quando dá para mim, a gente vai juntos. Já estive em Campo Grande, no Recife, Vitória da Conquista, Belo Horizonte, Brasília, vamos agora para Goiânia, né? Então vai, então ele como ele é aposentado, ele tem mais disposição. Ele consegue mais. Ele consegue liberação para viajar. Eu até brinco com as filhas dele e falo assim, assim, não fico com muita raiva de mim não, porque eu estou usando muito seu Hélio disso, tirando ele de casa. Só para encerrar, só mais duas, né? Eu gosto de falar. E alguns novos projetos em mente para rádio, programas novos que você tem em mente? Quer dizer, nós temos assim, o grande desafio quando a gente fala de produzir programas de rádio, qual é? Porque não é difícil criar um programa, ele é muito fácil. O problema é você manter a periodicidade e compromisso da veiculação daquele programa. Eu tenho sonhos de ver na grade da rádio programas voltados para criança, que a gente ainda não tem. Programas voltados para jovem, que a gente já teve e não tem mais. Programas que divulguem a música espírita, que a gente já teve e não tem mais. São 3 frentes de trabalho hoje que eu acho que, assim, que seria um sonho a gente ter isso sendo veiculado na rádio. Mas o grande desafio não é começar. É ter gente que assuma o compromisso e mantenha isso, né? Porque, por exemplo, esse programa jovem que está falando 30 edições, 30 edições, né? O programa foi um sucesso. Eu preciso ver como é que havia a interação dos ouvintes com o rapaz que comandava o negócio, né? Só que, de repente... E a gente até entende as dificuldades, porque eu vou falar para vocês assumem um compromisso? Vocês estão com o blog lá, vocês sabem de tanta coisinha que vai aparecendo as dificuldades. Nesse programa Para Jovem foi muito legal, porque nós tivemos um irmão nosso fez uma música para o programa. Então o tema do programa foi feito uma música exclusiva para aquilo. Então assim, o grande desafio nosso, e eu vejo assim, a gente poder ter isso dentro da grade de programação. E a gente tem tentado trabalhar isso. Tem tentado convidar um aqui, outro ali. Mas assim, não só o convite, mas sentir que... Agora, essa dificuldade aí é em decorrência do trabalho de ser voluntário, né? Com certeza. Entendeu? É complicado. Porque se fosse pago, né? Aí seria mais fácil. Seria mais fácil. Mas como tudo é na base do voluntariado, a gente tem que enfiar a mão no bolso para poder manter as atividades da gente. Nem sempre a gente encontra pessoas dispostas. E nesse sentido, a rádio estaria disposta a receber algum tipo de patrocínio, esse tipo de coisa? Pois é, nós não veiculamos na programação da rádio nenhum tipo de comercial. Não tem comercial. O que nós temos? Nós divulgamos a Livraria Espírita, Mundo Espírita, lá na Federação Espírita do Paraná. Por quê? Porque a gente usa muito material dele, então vamos divulgar. O Momento Espírita, por exemplo. Então nós não temos assim, se anuncia comigo, paga X. Não tem isso não. E a filosofia da rádio é tentar manter essa independência. Tudo voluntário. Inclusive as doações que a rádio tem recebido é de livre e espontânea vontade. A pessoa telefona, Rubens, eu quero ajudar a rádio, como é que eu faço? Entendeu? Tem essa informação também para quem quiser no endereço. Nós no começo não tinha não, mas agora como está crescendo muito, e aí a gente precisa de recursos. É importante. Sim, claro. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer o aniversário da rádio, no ano que vem. Nós estamos de recursos, estamos trazendo o Haroldo, trazendo o Jorge Alberto Larraça, Simão Pedro, o Sandro Klinger, o Divaldo está vindo também. O Divaldo vem sim, nós estamos mais que abraço, né? Já vinha, né? Mas nós estamos sempre entrando de cara. Então, não estamos fazendo muita força nenhuma, assim, né? Nós estamos entrando de. Mas assim, então a gente colocou, está no site hoje no site da rádio, tem lá uma notícia, lá a primeira notícia, uma carta em que a gente pede a colaboração de quem quiser. E a gente colocou também para rodar a partir de hoje também na rádio um spot em que a gente fala pedindo ajuda do ouvinte, para ele acessar essa carta, porque ela tem todas as informações de como é que ele pode nos ajudar. E é muito interessante, porque a gente tem assim, recebido ajudas muitas, tem uma pessoa que nos ajuda, olha, eu não quero nem saber que você tem investimento, está aqui, por causa do trabalho que precisa. Um outro que nos ajuda não sei aonde, o outro que nos ajuda não sei aonde. E aí vai.
Sabe? O trabalho vai sendo esse. E aí eu acho que é isso que a espiritualidade vai dando corda, vai sentindo assim, a boa vontade disso. Então nós queremos primar o trabalho sempre dentro da humildade, da simplicidade, sempre de forma voluntária. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. E agora, só para encerrar, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para os nossos leitores, né, do blog. Eu sempre faço isso. Deixa a mensagem aqui, pessoal, Agora olha, sempre tem um momento do retorno, né? a divulgação espírita, ela é um instrumento muito importante para todos nós. Qualquer divulgação. Porque, na verdade, nós não temos que nos preocupar com números, com quantidades, mas sim com aquilo que nós empreendemos em fazer. Então, se for um blog, se for uma rádio, se for um jornal, se for o que for, o importante é que aquela mensagem que está sendo produzida ali leve um conteúdo de esperança, de consolo, àqueles que estão tendo a oportunidade de acessar naquele instante. Porque o que eu tenho observado? Os amigos espirituais, principalmente os nossos espíritos protetores, muitas vezes, sentam do nosso lado quando a gente está assim meio para baixo, assim, vamos acessar. Digita lá. Aí, de repente, ele cai na tela. Aí ele encontra uma mensagem que vai o quê? Fazendo com que ele repense aquilo que ele estava pensando naquele momento. Às vezes, pensando em atentar contra a própria vida. Ele fala assim, não, Deus me ama, quer me ajudar. Então, o importante é que a gente cumpra a filosofia ensinada por Jesus, que é a filosofia do amor. E aí que a gente tenta, dentro da nossa simplicidade, fazer um pouquinho disso. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então você que nos lê, nos acompanha, que nos ouve, faça a sua parte, porque Deus faz a parte dele. Então nós temos que fazer a nossa parte. E conheça o trabalho da rádio, www.radiofraternidade.com.br. Obrigado. Gente, eu não sei se você atendeu a... Atendeu com toda certeza. Se quiser perguntar mais alguma coisa... Eu gostaria...